Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos em mais um dia da nossa jornada. Hoje é o terceiro dia, do nosso propósito, Faze-me, Senhor, andar mais perto de ti. E o tema hoje é: faze o meu coração reto diante de ti. Vamos ler a palavra então? Está escrito assim, no livro de Salmos, de número 139, o verso de número 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que palavra maravilhosa, né? E por que nós estamos tratando desse assunto hoje? Porque para nós vivermos uma vida abundante, que venha agradar a Deus e que possamos desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para nós precisamos ter o nosso coração limpo e purificado diante dele, tá? É por isso que é importante nós purificarmos o nosso coração, tá? É interessante que, por quê, gente? Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeita. Nós somos falhos, tá? Então não tem ninguém aqui nessa terra que é perfeito, né? Ninguém aqui é incapaz de não pecar, né? Todos nós pecamos, todos nós temos problemas, tá? Então ninguém aqui já andou tanto com Deus que não tenha que aprender algo da parte dele. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, tá? E muitas das vezes, as pessoas elas querem viver de modo a dar frutos, desejam conhecer a Deus, desejam ser transformados pelo poder do Espírito Santo, contudo, elas são muito duras com elas mesmas. São muito duras com elas mesmas. E é necessário nós nos purificarmos, purificar o nosso coração, não com julgamento, que nosso coração está impuro, mas com um chamado de Deus para que coloque tudo em ordem diante dele, gente, a fim de que ele possa dar todas as bênçãos que tem para nossa vida, ou seja, que ele possa então liberar todas as bênçãos que ele tem para a nossa vida. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar de ser muito corajosa, muito corajoso. Por quê? Porque nós vamos ter que examinar nós mesmos, como diz a palavra, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é necessário nós nos examinarmos, para nós, então, tomarmos essa decisão. Então, nós vamos precisar de ter muita coragem para a gente assumir isso, a gente vai ter que verdadeiramente colocar o que? O nosso desejo de verdadeiramente nos purificar. Por quê? Porque muitas pessoas elas querem passar pela transformação, elas querem ser restauradas, e eu falo que a restauração dói. E a restauração ela começa quando nós nos arrependemos e quando nós examinamos nós mesmos e nos arrependemos e começamos ali então contar para o Senhor o que está acontecendo. E hoje as pessoas não querem, elas não querem deixar o ego, deixar o orgulho, Elas não querem expor a situação. Mas para poder você ser sarada, ser sarado, ser transformado, ser reconstruído, é necessário, tá? Você colocar para fora, tá? É necessário. Mas ninguém quer expor, Ninguém quer colocar a exposição, porque as pessoas pensam, o que os outros vão dizer? Hein? Não é? Mas olha, o Senhor, Ele hoje nos chama para esse momento.
Ele quer verdadeiramente que nós tenhamos um coração reto, um coração puro, tá? E para que nós possamos ter esse coração reto, né? Esse coração inabalável, nós precisamos então expor o que está acontecendo. E é interessante que quero ler uma palavra aqui, o Salmo de número 51, verso de número 10. Olha, quando o salmista ele entrou naquele pecado e ele viu que ele tinha pecado, reconhecido que tinha pecado, ele escreveu o Salmo de número 51, tá? E após ele ter confessado, após o arrependimento dele, ele mostrou um clamor profundo pela vontade de Deus, tá? Ele mostrou um coração assim desejoso por Deus e alinhado com a vontade de Deus, tá? Mas antes, sabe o que ele fez? Ele pediu ao Senhor esse coração, olha só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, ele pediu ao Senhor para o Senhor criar nele um coração puro e renovar nele um espírito reto, um espírito inabalável. Então, é necessário nós sermos corajosas e corajosos para nós expormos tudo isso para o Senhor. E aqui a gente precisa pedir para Ele, Senhor, mostra-me o que está dentro do meu coração, dentro da minha alma, da minha mente, espírito e vida, e que não deveria estar lá. E o Senhor vai mostrar, tá? Ensina-me o que estou fazendo e não estou compreendendo. Ensina-me, mostra-me, convence-me para onde estou errando, E acaba com a minha arrogância, com o meu orgulho. Gente, não é fácil a gente falar isso para Deus, não, a gente reconhecer isso, não, Os meus medos, as minhas inseguranças, e ajuda-me a enxergar a verdade sobre mim mesma, minha vida, a minha situação, e expõe quem eu sou, Senhor. Expõe quem eu sou, Senhor. Ninguém quer expor, Ninguém quer expor, mas é necessário nós expor quem nós somos, o que nós praticamos, Então, isso tudo, gente, é muito forte, mas você vai aguentar, porque o Senhor vai te sustentar. É necessário. Então, é necessário pedir, capacita-me, Senhor, para que eu corrija os meus caminhos errados. Ajuda-me a colocar a verdade no lugar das mentiras e fazer mudanças duradouras. Olha só, gente. Então, é de extrema importância quando nós tomamos essa decisão, tá? De viver uma vida com Jesus, uma vida que venha agradar a Ele. Com certeza, tá? Ele vai nos dar esse coração reto diante dele, tá? Quando nós tomarmos essa decisão e colocarmos isso tudo diante dele, Então nós precisamos de estar aberta para quê? Para a obra da purificação e aperfeiçoamento do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sonda a gente, ele sonda e conhece. Ele conhece as nossas mentes e os pensamentos do nosso coração, ele conhece, ele sabe. Então nós precisamos permitir que ele exponha o nosso coração para que a gente não se engane, sobre nós mesmos, mas que nós venhamos verdadeiramente colocar tudo diante dele para a gente poder então viver uma nova vida com ele. Nós precisamos convidar o Senhor para poder criar no nosso coração um coração puro, tá? Um coração puro. E para isso é necessário, primeira coisa, confessar. Confessar a Deus qualquer pecado, tá? Em pensamento, em ação, tá? Que ele venha te mostrar, porque ele mostra. O Espírito Santo, ele mostra, tá?
E a segunda coisa é arrepender-se das coisas que acabou de confessar. Então, primeiro, você precisa confessar. Depois que você confessou, né, todos os pecados, né, em seu pensamento, em suas ações, aí depois você vai se arrepender das coisas que você acabou de confessar. Então, o arrependimento, gente, ele muda a história. A confissão e o arrependimento muda a história de um homem e de uma mulher, tá? Então, o Senhor, ele quer o quê? Uma verdadeira confissão. Verdadeira confissão. Por quê? Porque ele sonda e conhece. Então, é necessário nós fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Gente, e porque nós somos pecadores. Gente, nós somos pecadores. É difícil evitar o pecado em todo o tempo. E é por isso que a confissão é tão essencial. Quando nós confessamos nossos pecados, falhas ou erros, Ele nos perdoa, tá? Mas se nós continuarmos com a nossa vida de pecado, isso vai nos separar de Deus, porque o pecado é que faz separação entre nós e Deus. É o pecado. Então é necessário nós nos arrepender dos nossos pecados para que nossas orações sejam respondidas, porque se tem pecado, Deus não atende oração. Ele não responde oração. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é importante. Quando não confessamos nossos pecados, acabamos tendo que nos esconder de Deus. Vocês lembram de Adão e Eva? Quando eles foram lá e pecaram? Eles se afastaram, se esconderam de Deus, porque Deus chegou no jardim e falou assim, Adão, e ele se escondeu. Por quê? Porque viu que estava nu. Por quê? Por que ele viu que ele estava nu? Porque ele tinha pecado, porque ele tinha desobedecido. O Senhor falou para ele não comer da árvore que estava no centro do jardim, né? E ele foi lá e comeu. E os olhos dele se abriram, ele viu que ele estava nu. Então, era só ele obedecer, mas ele desobedeceu. Então, a partir do momento que a pessoa desobedece, ela quer fazer, sabe o quê? Ela quer se esconder de Deus. Mas não tem como esconder de Deus, né? Não tem como esconder de Deus, porque o Senhor, ele vê tudo. Ele sonda, ele conhece tudo, tá? É impossível esconder de Deus. Então, a Bíblia diz que tudo que fazemos será revelado. Será revelado as coisas que dissemos, as coisas que pensamos em segredo. Virá o dia em que tudo está encoberto, será revelado. Será revelado e tudo que é secreto será divulgado, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que lá em Lucas capítulo 12, de 2 a 3, está escrito assim, ó: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo que está descoberto e exposto diante de seus olhos, é a ele que vamos prestar conta. Está lá em Hebreus 4:13. Então, gente, tudo aquilo que a gente disse lá no escuro, tá? Será ouvido às claras, né? E o que conversaram a portas fechadas será proclamado nos telhados. Isso está lá em Lucas 12, 2 e 3. Então, gente, cada um de nós terá que prestar contas, né? Prestar conta a Deus, tá? Das coisas que nós fizemos, tá? Então, quando nós tratamos dos pecados que podemos ver mais rápidos, Deus nos revelará os que não podemos enxergar. Então, é necessário a gente tratar logo, né? E só Deus sabe quantos desses estão habitando em cada um de nós. Ele sabe. Então, todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Então, é necessário nós confessarmos, né? E a gente vê Davi, né? Quando ele pecou, olha a consequência sobre a vida daquele homem. Olha, ele era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo ele sendo amado de Deus, ele passou pelas consequências, né? Então, todo pecado gera consequências. Então, não há nada mais pesado sobre a nossa vida do que o pecado. O pecado pesa, tá? E ele traz o quê? Ele traz morte para a nossa alma, tá? Ele traz morte para a nossa alma. Ele é destrutivo, tá? Ele é destrutivo. E até que demos de cara com o muro,
que se ergueu entre nós e Deus por causa do pecado, nós vamos sofrendo, nós vamos sendo destruídos pouco a pouco, tá? Vem o desânimo, tá? E vem aquele monte de coisa. Então, por isso que é necessário nós confessarmos os nossos pecados, assim que demos conta dele, tá? E deixar o nosso coração puro e reto diante do Senhor. Então, a confissão, ela mostra abertamente o nosso pecado a Deus. É quando nós confessamos, tá? Quando você confessa o seu pecado, não está informando Deus de algo que ele já não sabe. Já ele sabe, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo. Mas ele quer só ser informado de que você sabe do seu pecado, do que eu sei do meu pecado. Então, é necessário confessar, tá? Confessar é mais do que só pedir desculpas, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso, pode pedir desculpa, tá? Todos nós conhecemos aquelas pessoas que têm um talento especial para poder pedir desculpas, né? O motivo pelo qual elas fazem isso também é porque praticam o tempo todo, né? Precisam dizer desculpe-me repetidamente, né? Pois nunca mudam suas atitudes. Então tá sempre ali pedindo desculpa, né? Mas não muda de atitude, não muda de posicionamento, né? Na verdade, nós precisamos de admitir, né? Admitir que nós erramos, né? E quantas pessoas não admitem que errou? Então é necessário nós admitirmos, é necessário nós trazer a ciência que nós erramos. Tudo começa quando nós trazemos a ciência que nós erramos, tá? Então é necessário, tá, que as nossas confissões elas sejam, tá, admitidas, tá, em detalhe. Senhor, tá aqui, ó, tô confessando em detalhe o que eu fiz. Então você precisa de confessar detalhadamente o que você fez, tá? E a partir do momento que você admite isso, tá? Você já começa ali para o processo de arrependimento, tá? E é necessário fazer isso, porque daqui a pouco, quando você começar a fazer isso, rapidamente você vai estar sendo perdoado. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor, ele deseja um arrependimento genuíno da nossa vida. Ó, uma coisa é reconhecer que você fez algo errado, tá? E desobedeceu a palavra de Deus, as leis de Deus. Outra coisa é entristecer-se com isso a ponto de resolver com determinação jamais fazer tal coisa de novo. Isso é que é arrependimento, tá? É quando você determina, tá? De não fazer de novo aquilo, entendeu? Então arrepender-se significa mudar de ideia, dar meia volta e ir para o outro lado. Arrepender-se é sentir tão profundamente por seu ato, a ponto de fazer o que for preciso para que não se repita. Aquele padrão, aquela repetição precisa parar, entende? Então a confissão significa que reconhecemos que fizemos algo errado e admitimos o nosso pecado. Admitir que pecou, que errou, tá? E o arrependimento significa que sentimos por nosso pecado a ponto de nos entristecermos profundamente e mudarmos de rumo. A gente vai mudar de rumo, tá? Então, arrepender-se de algo não significa necessariamente que jamais teremos aquele pecado outra vez. Significa que não temos a intenção de cometê-lo outra vez. Assim, se nós pegar confessando o mesmo pecado outra vez, depois de termos confessado, tá? Pouco tempo e nos arrependido dele, nós precisamos de prosseguir com a nossa confissão. E eu falo que o arrependimento, ele acontece e a confissão é todo dia, porque todo dia nós pecamos, então é necessário confessar. Não deixe que o inimigo coloque o laço da culpa em seu pescoço,
em seu coração, tá? Não deixa, tá? Ele colocar isso na sua vida, isso no seu ouvido, mas confesse e arrepende-se, tá? Para que ele possa bater de retirada. Então, o inimigo, o que ele quer? Ele quer nos vencer, né? Ele quer nos vencer, colocando a culpa. Não, você fez de novo, né? Mas aí você vai e confessa, né? Se arrepende, confessa e deixa, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, é necessário, tá? Nós colocarmos tudo isso diante do Senhor. Ó, então não alimente os pensamentos como certamente Deus não vai me perdoar de novo pela mesma coisa que confessei semana passada. Ele perdoa toda vez que confessarmos o pecado diante dele e nos arrependermos profundamente, tá? Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Está escrito lá em Salmo 32, verso de número 1. Então você pode mudar o rumo das coisas em sua vida quando você se voltar para o Senhor e se arrepender, tá? Aprenda a confessar, arrepender-se rapidamente para que o processo de morte que começa a desenvolver-se, tá? Possa, então, o Senhor tirar tudo isso e fazer uma grande obra na sua vida, porque tudo isso vai trazer, sabe o quê? Estragos para sua vida, tá? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, tá? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então peça a Deus para ele te mostrar, tá? Em que pontos do seu coração não está puro e reto diante dele. Não deixe que nada separe de tudo o que Deus tem para você. Não deixe. E aqui, gente, tem um salmo aqui que eu quero ler com vocês, que fala assim, olha, Salmo de número 32, o verso de número 5, que diz assim, ó: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que palavra maravilhosa. Então, o Senhor, ele perdoa, tá? Se nós colocarmos tudo diante dele, tá? Eu falo que Keila, mas tem que colocar tudo diante dele? Tem, mas Keila, ele já conhece, ele sabe, mas ele quer nos ouvir, então seja sincera, seja sincero com ele, porque ele sonda as mentes e o coração. Então, eu também quero deixar para vocês aqui, Provérbios 28:13, que fala assim, quem oculta seus pecados não prospera, tá? Mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Recebe misericórdia. Outro versículo que eu quero ler com vocês aqui é Atos, capítulo de número 32, verso de número 5. Está escrito assim, Atos 3, verso de número 19. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Outra palavra que eu quero deixar aqui também é essa, ó. 1 João 3, 21 e 22. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Olha só, eu quero terminar com esse verso. O Senhor, ele quer que nós agrademos a ele. E quando nós agradamos a Deus e obedecemos a ele, ele vai atender os nossos pedidos segundo a vontade dele. Então, você que deseja um coração puro diante de Deus, tá aqui a receita. Tá detalhado nessa palavra, tá? Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida,
Compartilhe essa palavra com mais alguém para que essa pessoa possa ter acesso à palavra de Deus e possa ser abençoada, edificada, tá? Se você puder deixar o seu testemunho ali nos comentários, eu ficarei grata, tá? Não deixa de se inscrever no canal, aproveita e se inscreva lá. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muitíssimo forte abraço.